Tudo bem, pessoal? Esse é o Intellicast, o podcast do Grupo Intel. Esse é o nosso quarto episódio e nós estamos aí com duas pessoas muito especiais. É o João e o Caio, do portal Propaganda Carro de Som. Tudo bem, João? Tudo Tudo bem, bem, Caio? Tudo certo, cara. tudo em Tudo ordem. certo. Muito feliz de estar aqui. Muito bem. Legal. Então já vamos começar aqui para entender um pouquinho. Expliquem para a gente o que é o portal Carro de Som. Portal Propaganda Carrodesom.com.br, né? Qual é o objetivo do portal? Qual é a proposta dele? Então, em resumo, né, como o nome já diz, a nossa função, a nossa missão é ser um portal que vai realmente unificar todas as cidades do país em um site só, onde o cliente consegue achar com uma busca bem simples, né, um filtro ali, uma pesquisa ali, ele vai conseguir achar a cidade que ele quer. E a gente realmente tem todas as cidades, ou pelo menos 95% dos municípios no país, a gente vai estar atendendo tanto para campanhas de mais de uma cidade, né, ou de mais de um estado, tanto para uma campanha de uma cidade única mesmo. Perfeito. Então, vocês entregam publicidade, a tradicional publicidade de carro de som. É só carro? Também, que outro veículo que pode trazer hoje a propaganda de som? Hoje a gente consegue trabalhar tanto com carro de som, quanto com mini trio ou trio elétrico, depende da região. A moto de som também. Essas três mídias que a gente trabalha, logicamente, elas têm uma funcionalidade diferente, né? O carro de som, a gente trabalha mais com clientes que realmente buscam, de repente, às vezes, algum serviço de panfletagem incluso. Já o mini trio, o trio elétrico ali, a gente consegue trabalhar para locuções ao vivo, né? Então, com o locutor em cima, que geralmente são caminhões, né? Então, com o locutor ao vivo, com brindes. A moto de som já é mais para campanhas de clientes que têm, às vezes, um poder aquisitivo um pouquinho menor, que desejam um custo-benefício, né? Pagar um pouquinho menos, porque a moto, o valor da hora dela em si, ela é menor que a do carro de som ou que a do mini trio. Do mini trio, perfeito. Então tem essas divisões. Eu posso anunciar em moto, ou em carro, ou no trio elétrico. É trio elétrico? Tu Trio comentou que elétrico é ou mini trio. mini trio, perfeito. Exatamente. Sem dúvida o custo é diferente. Uhum. Quais as diferenças de valores, mais ou menos, para que o pessoal possa até ter uma ideia de quanto custa anunciar? Qual é o tempo mínimo? Existe um tempo mínimo também para anúncio? Como funciona na prática a locação do carro de som? Então, não tem uma regra sobre tempo, né? Geralmente a gente vai do que o cliente precisa. Então, São horas fechadas, né? Sempre horas, né? isso, a gente trabalha por hora e aí a gente vai trabalhar aí carro de som no mínimo 4 horas por dia, em média é isso, né? Às vezes a gente pode atender 3, enfim, isso depende do que o cliente precisa, dos bairros que ele precisa atender. Então, se o bairro ele consegue ser atendido em 2 horas, é um bairrinho pequeno, uma região pequena, a gente faz em 2 horas, mas faz mais dias. Depende da estratégia, né? O mini trio ou trio elétrico, geralmente para carreatas, né? Para eventos, Shows, principalmente para eventos. isso, principalmente para evento. E que nem o João falou, moto é a proposta do carro de som, só que num valor um pouco menor, até porque a moto ela vai gastar menos combustível, então naturalmente o motorista ele consegue colocar o valor da hora mais baixo, né? Claro, E o aí atende custo de mais. combustível é menor, tá? Isso. E aí, qual que é o valor? Gira em torno de quanto? Dá uma média nacional só para o pessoal ter ideia e ver que é muito acessível, porque até onde eu sei é muito acessível. Uma média nacional, você vai ter na capital, em capitais vai valor ser um maior. pouco mais caro. Aliás, não mais caro, né? Mas vai ser um valor mais alto. E em cidades menores, interior, mais baixo, mas em média o carro de som vai ser R$ 70 por hora. Uma moto, em média, 50, R$ 40 por hora. E um trio elétrico aí depende do tamanho, né? Porque o trio ele pode ser um caminhãozão gigante ou pode ser uma Saveiro. Então, talvez aí R$ 100 por hora, 110, 120. Perfeito. Então é realmente uma mídia muito acessível, Sim. né? Quais segmentos hoje vocês percebem que é o que mais utiliza o serviço? Para qual tipo de ramo, tipo de segmento que vocês podem aí mencionar que são os maiores clientes de vocês, enfim? Hoje a gente atende clientes de todos os segmentos possíveis, seja o cliente que tem a lojinha da esquina de eletrodomésticos, seja clientes nacionais. Um dos nossos cases, por exemplo, é a Nacional Gás em si, que trabalha com venda de gás e tem as suas revendedoras, né? A gente atende eles no Brasil inteiro e é um cliente
gigante, atendemos iFood, atendemos supermercados no geral também. Então tem mercado para todo mundo, basta fazer o planejamento certo. Perfeito. E aí, como é que vem hoje a demanda para vocês? São agências de propaganda? É o cliente direto, o departamento de marketing? Só para entender qual é o público hoje que busca vocês e o que ele busca com essa campanha? Qual que é o resultado que ele espera com as campanhas? Esses clientes maiores, como por exemplo Nacional Gás, iFood, geralmente vêm por agências, porque as agências elas Agência de propaganda agência de tradicional, né? publicidade, É a mesma exatamente. que contrata outdoor, enfim, né? Exatamente. Essas agências elas têm uma necessidade muito grande de ter uma empresa qualificada e confiável que consiga atendê-las em todas as cidades ou na maioria das cidades, né? A gente também recebe o cliente direto, que vem ali, que pega o nosso WhatsApp, que nos chama, também atendemos, mas os clientes grandes em si geralmente vêm por agências. Alguns Muito casos bom. específicos vêm de forma direta. Tá, então até para o pessoal entender melhor, se eu tenho uma demanda de anúncio de carro de som em várias cidades, eu posso contratar vocês como a única empresa que vai gerenciar, vai trabalhar e entregar essa mídia em todas as cidades que eu tenho a demanda. Caso não contrate o nosso negócio, o que ele vai, quais são os desafios dessa empresa que não nos contrata? Quais vão ser os problemas enfrentados? Então, inclusive eu acho que esse é o nosso maior diferencial, é a gente conseguir atender muitas cidades de uma vez para o mesmo cliente. Então, o cliente final vai contratar a agência para procurar o carro de som nas cidades, só que a agência também quer trabalhar o mínimo possível, e aí eles vão contratar a gente. Então, eles querem 30 cidades, eles vão demandar as 30 cidades, a quantidade de horas no total de cada cidade, e a gente vai atender todas as cidades para ele de uma vez só, uma nota fiscal só, um documento só, é uma coisa só, é uma assinatura só. A gente fornece principalmente, eu diria que a praticidade, tanto para a agência, tanto para o cliente final, mas principalmente nesse caso para a agência, porque campanhas maiores dão mais Demandam trabalho, né? muito trabalho, né? É. Você tem que contatar muita empresa e assim muita nota fiscal, muita comprovação também, né? Cada empresa vai ter um seu estilo de comprovar. E aí, emendando até a pergunta, quais são as vantagens de anunciar no carro de som, na opinião de vocês? Com certeza, a parte de que, como a gente já comentou, a gente consegue atender com carro de som em 95% das cidades, coisa que não existem mídias em 95% das cidades, mídias exteriores, eu falo, outdoor, seja front light, logicamente existe na maioria das cidades, mas não com tanta abrangência, com tanta Penetração. Exatamente. Além de que o outdoor, por exemplo, você bota, se o cliente quiser, ele vira a cara. Com o carro de som, ele vai fazer o quê? Ele vai tampar os ouvidos? Ele precisa ouvir. É uma mídia que ela penetra, ela entra nos bairros, vai direto na parte residencial. Então é uma mídia assim que o teu cliente, o teu público, ele vai ouvir 100%. Perfeito. E aí, uma das vantagens é essa capilaridade, e que vocês comentaram também, o direcionamento que eu posso dar para essa moto, para esse carro de som, para o bairro que eu quiser atingir. Então, acredito que seja muito interessante, por exemplo, para a abertura e inauguração de uma loja, que é uma loja de bairro, né? Você consegue, então, posicionar esses veículos para que eles atuem ali no bairro ou até em outros bairros. É dessa forma mesmo que vocês imaginam que seja o diferencial? Isso, é só pensar que em uma cidade pequena aí de talvez 20 mil habitantes, talvez tenha, digamos, o cliente ele acha que o ideal seria um outdoor. Vai ter um outdoor na rodovia principal, ou em uma das rodovias principais, mas um outdoor, ou dois, ou três outdoor. Só que o bairro é mais afastado, não tem outdoor no bairro mais afastado. A empresa de outdoor não tem por que colocar o outdoor ali. Então, justamente o carro de som, tu consegue colocar ele em qualquer lugar da cidade. E ele vai atingir, que nem o João falou, o cara não vai tapar o ouvido, o cliente não vai tapar o ouvido, ele é obrigado a ouvir. Isso. Então vai funcionar. E eu estava pensando agora que para você ver o outdoor, você tem que sair de casa. E para você ouvir um carro de som, você pode ficar em casa. Na verdade, você vai ouvir inevitavelmente, porque todo mundo já ouviu, já conhece o serviço. Acho que ele é tradicional e agora a gente percebe que é um serviço com custo-benefício muito bom. Perfeito. Qual é o tempo ideal
de um spot. Aliás, deixa eu perguntar também, vocês entregam um trabalho completo, fazem criação também, ou isso é contratado de forma externa? Como é que funciona a dinâmica de contratação do carro de som? A gente trabalha tanto com o aluguel, ou seja, a prestação de serviço do carro de som, tanto com a criação do áudio, temos locutores profissionais, criação de texto também. Texto também vocês auxiliam na criação. Exatamente. Caso o cliente precise, conseguimos auxiliar na criação de texto. Respondendo à primeira pergunta do tempo ideal para o spot para quem não sabe, é o áudio, né? O áudio que vai ser utilizado ali na campanha, né? O spot a gente recomenda que tenha uma durabilidade de 30 a 40 segundos, tá? Alguns dos nossos clientes nos perguntam, eu queria botar um áudio ali com 1 minuto. Dá para fazer? Dá para fazer, mas fazendo assim uma conta de padeiro aqui rápido, o nosso carro geralmente ele anda numa velocidade de 10 km por hora. Ou seja, em 1 minuto ele vai percorrer quanto? 160 metros, mais ou menos? Ou seja, de um ponto até o outro, o teu cliente já não está mais escutando a tua campanha. Tendo contato com a comunicação. Então é interessante que as informações elas sejam resumidas para esse tempo específico de 30, 40 segundos. Perfeito. Entendido. Acho que isso é até uma informação bem técnica, né? Você não faz um texto longo para que toda aquela população daquele momento que estejam tendo acesso ao áudio possam pegar a comunicação de forma completa, né? E aí vocês falaram que fazem a criação também dos textos de rádio, né? De rádio, eles podem ser adaptados para o spot de carro de som? Isso acontece? É comum ou é criado algo específico para o carro de som? Vai acontecer. Pode? Pode. Na verdade, pode colocar praticamente o que tu quiser. Se quiser a pessoa gravar um áudio falando assim, visitem a minha loja, ela não vai pagar nada. Claro, não vai ter a qualidade, não vai ter a música, não vai ser a voz do locutor, mas pode. Claro, a gente sempre vai recomendar o cliente para realmente produzir com a gente ou realmente fazer um spot profissional mesmo, que é o que vai funcionar melhor, né? É o recomendado mesmo, assim. Tá, e aí já aconteceu de vir um texto fraco? Já bastante. Bastante? Sim, é comum? É comum, assim, vem um texto, aí eu, assim, por exemplo, hoje mesmo, né, eu tava atendendo, aí acabou a fala e aí tinha um número. Aí eu falei assim, eu posso adicionar o ligue para, porque vai ser só um número, entendeu? E aí, Tava enfim, incompleta a comunicação, tava incompleta né? a comunicação, e o nosso trabalho é auxiliar para realmente ficar pro cliente final, a pessoa realmente entender que ela tem que ligar pro número, por exemplo. Já teve caso de mandar um texto e eu teve que mudar praticamente tudo. Mas, enfim, faz parte, né? Geralmente cliente pequeno. Eu mesmo já recebi a criação, pra gente fazer a criação do spot. Ela mandou uma foto, a cliente mandou uma foto com o texto escrito e não dava para entender. Entendi. Ela escreveu num papel. Eu precisei mandar um áudio para ela, lendo o texto dela, perguntando as minhas dúvidas, só que tudo isso a gente consegue ir se acertando, auxiliando, ajudando para realmente poder entregar a melhor solução para o cliente, né? Muito bom, eu acho que é uma responsabilidade que a gente entrega também, uma consultoria, uma assessoria que é dada, né? E eu acredito também que a comunicação ela tem que ser muito clara, e aí só um locutor com propriedade, com treinamento, com a especialização, e não é só o texto, né? Você tem a imposição do som, a qualidade da voz, e muitas vezes trilha, né? Usado uma trilha exatamente, também, o efeito né? sonoro, trilhas, exatamente. Isso, e vocês estão, pelo que eu entendi, oferecem isso e tem vários locutores aí à disposição para poder criar o texto e também entregar direcionado para o propósito do cliente, né? Inclusive, muitas vezes, o cliente pode querer, por exemplo, o cliente ele quer anunciar em mais de um estado, inclusive mais de uma região, quer no Nordeste, quer em São Paulo e quer em Santa Catarina. A gente pode oferecer um locutor para cada região, por conta do sotaque. O sotaque, ele vai engajar com o cliente, com a população. Sem então, dúvida até nenhuma, isso a gente consegue Caio. oferecer. Entendeu? Muito Para direcionar certinho. Eu acho que esse é um dos grandes segredos até, né? Você adaptar a comunicação para aquela região. Isso é bem interessante mesmo. Nem tinha pensado que isso poderia ser um problema, mas não dá para pegar uma comunicação com sotaque nordestino,
que ela não vai conectar 100% em todas as regiões e vice-versa, né? Exato. Principalmente um sotaque mais carregado como um gaúcho, né? Que a gente tem um pouco do sotaque gaúcho. Eu acho que ele acaba ficando muito perceptivo para qualquer outra região fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Até mesmo a questão de gênero também, né? A gente tem locutores homens e locutoras mulheres, né? Então até a questão de gênero, às vezes campanhas que são de lojas especificamente... Mais feminino direciona para Exatamente, mulher. exatamente. Então às vezes são solicitações e tudo isso a gente consegue atender e fazer da melhor forma possível. Muito bom. Quanto custa mais ou menos aí um spot? A criação do texto e a criação, então, do áudio, a edição, porque não é só a montagem, tem a edição também. Eu preciso de um texto aí de 30 segundos. Qual é o valor médio? Dá uma ideia aí, porque o Brasil é grande, então tem uma variação grande. Mas quanto mais ou menos, só para o pessoal ter uma ideia? Uma média de R$50 a gente pode botar. Só R$50. Somente R$50. Eu imaginava que fosse bem mais do que isso, então realmente é extremamente acessível. A gente está falando aí de criação, a exibição de 2, 3, 4 horas por menos de R$500, praticamente na maior parte das cidades do Brasil. Perfeito. Muito legal. Pessoal, tem algum segmento que anuncia mais? Combina melhor com supermercado ou com, vai lá, quais os negócios hoje que mais procuram vocês? Que vocês podem estar citando, o João citou alguns clientes agora, mas o carro de som, ele é para qualquer negócio, na opinião de vocês, ou ele é mais direcionado? Eu genuinamente acredito que seja para qualquer negócio. Eu não consigo pensar em um tipo específico de cliente, eu consigo pensar num tipo específico de divulgação. Então vem muito a gente querendo anunciar vaga de emprego na empresa, ou a inauguração muito, eu vou inaugurar a minha loja em tal bairro, então tem bastante também. E, enfim, de forma geral é isso, mas segmento de empresa, não é difícil falar um específico. Não Sendo tem. varejo ou sendo serviço ou venda de produto, o segmento do varejo, Isso, todos os digamos, negócios. dá pra Campanhas falar assim. promocionais, né? Tá, né? E Isso qual já foi o acontece mais muito. inusitado? Qual foi o mais engraçado? Que você, esse anúncio a gente não esperava ter. O que vocês... Eu consigo lembrar de um já, para já falar. Eu acredito que a maioria das pessoas deve pensar nisso, porque isso, quando eu contei que eu trabalhava com isso, já vieram me perguntar sobre isso, que é a questão de declaração de amor. O tradicional Love Car, né? Que eu acho que até... Cadê o Love Car, Exatamente. né? Acho que acabou falecendo aí. Não sei se ainda tem. Então o pessoal entende que vocês também podem estar fazendo esse trabalho. Um rapaz chegou para mim e me pediu se ele poderia acompanhar o carro em frente à casa da ex-mulher dele para fazer uma declaração e tudo mais. Queria fechar lá um pacote com a gente, no final das contas a gente não tinha disponibilidade ali na data. Tá. Então acabou não fechando, mas eu achei muito inusitado quando chegou essa solicitação pra gente. Tá, entendido. Caio, tem algum também? Esse foi o Eu não principal? consegui pensar em nenhum assim, mas realmente chega muita gente querendo passar mensagem assim. E Dá um recado direcionado para alguém. Isso, exato. E é um serviço que hoje em dia, de forma geral, meio que morreu. Não tem mais. É verdade, Então, né? mensagem de carro som. aniversário, às vezes tem. Eu já tentei atender uma mensagem de aniversário, mas o motorista não fazia. Eu faço divulgação de comércio. E aí... O Love Car, ele se tornou um trabalho até meio, né, questionável, assim, né? As pessoas... Isso foi uma onda, foi uma moda, eu acredito, né? Faz mais Inclusive, tempo. acho que ontem mesmo veio um cara querendo fazer uma mensagem pra zoar um amigo da empresa, um colega da empresa. Eu falei assim, não, 10 minutinhos. Cara, a gente cobra por hora, quando é que vai fazer uma ação de 10 minutinhos? Não vale a pena o trabalho, e aí, né? eu começo a perceber que a abrangência de vocês é tão boa que entra oportunidade de todo tipo, né? Sim. Vocês comentaram de grandes horas, grandes contratos mensais para grandes anunciantes nacionais, mas também tem aquele pequeno que entra em contato, faz parte, eu acredito, né? Quando a gente está muito exposto no mercado, a gente acaba estando perto aí, estando próximo de qualquer tipo de negócio. Deixa eu perguntar, quando vocês... como foi a expansão do negócio? Na prática, o portal ele já nasceu com o propósito de ser nacional, publicidade, carrodesom.com.br, mas o que foi feito então para que essa expansão realmente acontecesse? Com certeza, muito trabalho.
A gente rala forte, a gente precisa de muito contato, né? Tem muita parceria, então muitas indicações de parceiros qualificados, né, para nos ajudar. Com certeza um trabalhinho do marketing. Boa. O marketing. Teve marketing, então, em algum momento? Teve. A gente está fazendo ali um trabalhinho com eles e está ajudando muito a gente a realmente expandir para novos mercados, para novos segmentos, né, de clientes. Tem que falar que é a High Grow, né? A Você High não Grow, tá falar indo, que é a você High não tá Grow, indo é. puxar a orelha, mas foi a High Tá. Grow. Não, agora aproveitando o gancho também, aonde a High Grow ela conseguiu então trazer? Qual foi o resultado na prática? Só para também puxar um pouco pro lado da agência, né, que também faz parte do grupo, mas entender aonde que ela foi importante para o crescimento de vocês, para essa expansão. Perfeito. A gente está fazendo um trabalhinho de ads, né, que é diretamente relacionado com o Google. Então ali, isso aí quem sabe é ele, a gente bota isso na mão dele, mas os resultados estão vindo. E em qual ordem? O que aconteceu a partir do investimento em publicidade? Nosso faturamento aumentou de forma inexplicável, assim. Explicável, agora tu acabou de explicar. Explicável, mas Boa. assim, é uma surreal, a gente... Muito além do que se Exatamente. esperava, né? Quando a gente botou, a gente não achou que teria tanto resultado assim, mas tá tendo um resultado fenomenal. A gente tá surrado de coisa para fazer, de trabalho. A gente precisa fazer além do nosso horário convencional de serviço para dar conta de realmente atender todos esses clientes. E além de faturamento, né, a questão de cliente mesmo, veio muito mais cliente, muito mais lead. Então, esse trabalho todo que ele fala é por conta de lead e também veio lead forte, lead realmente que dá trabalho, qualificado, né? Isso, lead qualificado. Clientes maiores. Perfeito. Deixa eu perguntar, a gente está em outubro agora e para situar, quando o pessoal estiver ouvindo o podcast, outubro de 2024, então a gente tem uma eleição para acontecer nos próximos dias. Teve aumento da procura? O político pode anunciar em carro de som? É a primeira pergunta. O aumento da procura de político com certeza teve. Todo dia a gente recebe alguma solicitação para fazer parte de uma carreata, para fazer uma divulgação, né? Na maioria das vezes, a gente não atende, tá? Quais são os motivos, João? Os motivos geralmente têm muito a ver com disponibilidade e também porque... divergência política, não? Divergência política ou também a questão de orçamento, porque dá muito problema essas campanhas, a gente precisa... são campanhas muito específicas, então a gente precisa cobrar um pouco a mais para ter a nossa taxa de cagaço. Então, muitas vezes, não vale a pena financeiramente para quem está nos contratando. Boa, perfeito. Então tá bom. E aí, para que também a gente possa entender como é que é a dinâmica do trabalho, como que é feita a comprovação da propaganda de carro de som? Como é que eu comprovo que ela existiu? Porque muitas vezes o pessoal contrata, tá numa outra cidade. Então tá lá uma agência em São Paulo, uma empresa tem uma central aí em outra capital, e ela contrata para o Brasil todo, e como é que é feita essa comprovação? Então, inclusive tem muito cliente que fecha com a gente e aí depois pergunta, mas como é que a gente vai saber mesmo que está sendo feito? Porque nunca fechou carro de som, mas de maneira geral, o carro de som, a comprovação é feita com vídeo. Então, o vídeo, ele vai abranger o áudio, então a pessoa vai ver que é o spot dela, que está rodando, ela vai ver que é a cidade dela, que está rodando também, e, claro, talvez se for um ponto, a prefeitura da cidade, ela vai ver que é a prefeitura da cidade, então ela tá vendo que está sendo feito na cidade, que é o spot dela, então o vídeo, ele geralmente já vai conseguir comprovar. Comprova que está rodando. E além disso, também tem um possível aplicativo. Possível não, né? Tem um aplicativo que está sendo planejado, o João saberia falar melhor sobre, eu acho. Com relação às nossas comprovações, é vídeo toda hora, para realmente o cliente estar acompanhando, né? O aplicativo, a ideia dele é conseguir traçar o caminho que o nosso motorista ele está fazendo de forma ao vivo para o cliente poder acompanhar,
né? Então, toda vez que ele precisar entrar, é só clicar no link, ele vai estar conseguindo acompanhar exatamente onde o motorista está, quais bairros ele está fazendo, o que que ele já fez, quantidade de tempo que ele está rodando, né? Então, os nossos vídeos, muitas vezes, eles também acompanham data, horário, então, tudo isso é para o nosso cliente estar mais Para dar a seguro. garantia e a Exatamente. segurança de que a campanha vai acontecer. Exatamente. Caso a campanha não aconteça, por uma razão ou outra, há uma reposição, acredito, da propaganda, né? Então vai lá, o motorista não pôde, se indispôs, qualquer contratempo, existe a compensação, né? Então, e inclusive sobre a comprovação, outro fator que abrange a parte da gente centralizar várias cidades é que para uma agência, se digamos que ela fosse fechar muitas cidades, ela ia ter com muitos contatos diferentes, ela ia receber um monte de vídeo solto, ia ter que organizar o vídeo. A gente, para o nosso cliente, muitas vezes quando é uma campanha grande, a gente cria um drive no Google com as pastas, cidade tal, cidade tal, cidade tal, e só joga o vídeo dentro. O trabalho do cliente vai ser abrir o link e ver que está sendo feito. Perfeito. Organizado por cidade, o mesmo áudio. Então fica a comprovação para sempre depois para relatório, para pesquisa. Muito bom. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Agora indo um pouco mais para a área pessoal, né? A gente falou do negócio, eu acho que é bem interessante aí ouvir qual é o serviço entregue. É uma empresa um tanto quanto nova, um ano de jornada já. E aí eu queria perguntar para vocês têm o Caio 18, o João tem 19 anos, então vocês são muito novos aí para já estarem empreendendo. Como é que foi para vocês começar esse negócio? E até a gente está falando um ano atrás, então vocês eram mais novos. Vocês tiveram alguma experiência anterior à propaganda carro de som? João primeiro. A gente é novo, mas não bobo, assim, porque a minha experiência já na área de vendas, ela começou quando eu tinha 15 anos com um jogo online, que foi quando eu fiz meu primeiro R$1.400, tudo com um joguinho de brincadeira que eu gostava de jogar, e eu vi uma oportunidade de fazer dinheiro com ele. Então eu comecei ali, esse foi meu primeiro salário. Detalhe, era vendas, né? Era vendas, exatamente. Era vendas em inglês. Vendia peças do jogo, como é que era? Skins, exatamente. Né? Armas, não era? Exatamente. Então, eu lembro dessa fase, eu te conheci nessa época. Uma definição melhor era um joguinho de carro. Então, tu conseguia personalizar o teu carro e cada item que você poderia personalizar, ele tinha um valor, que era trocado por moedas dentro do jogo. Essas moedas, elas poderiam ser vendidas por dólar. Então, foi aí que tu começou. A tua primeira experiência, então, na área comercial. Na área comercial. Foi negociação com os americanos, com os gringos. Ainda em inglês, hein? Muito bacana. Caio, o que você trabalhou antes? Quais as suas experiências aí antes da propaganda carro de som? Então, com comercial, nada, né? Aliás, não, tem sim, mas eu comecei a minha trajetória profissional mesmo no grupo. Então, em 2021, eu comecei como auxiliar administrativo. Então, a gente está falando há 3 anos atrás. Eu tinha 15. 15 anos. Isso. E aí, enfim, não vendia. Fazia ali Fazia trabalho administrativo. Suporte para a área comercial, né? Isso. Trabalhava na PA Outdoor ainda, PA Outdoor. Abraço pro Mauro. Um abraço pro Mauro. Verdade. E aí, enfim, trabalhei na SC, trabalhei na PE. Tu trabalhou na PA Outdoor, na SC Outdoor. E na PE. E depois na PA Outdoor. E aí, como auxiliar na PE, e aí depois subi, uma oportunidade ali, abracei, você comercial da PE e comecei a vender. Pernambuco, PE Outdoor, a região de Pernambuco, bom. E aí fiquei 1 ano, foi mais ou menos maio de 2023, na PE. E aí, até 1 ano depois, mais ou menos em junho desse ano, eu saí da PE para focar no carro de som. Nisso a empresa já estava criada, então teve um período ali de transição, pelo menos uns 6 meses em que eu tinha que conciliar muito. Entendi. Então, era carro de som, mas também tinha a PE, e a PE era um salário fixo, e como já era uma empresa estruturada, eu tinha base. O carro de som estava numa construção, então nem cliente direito a gente tinha, mas eu tinha que plantar para a gente conseguir ter mais cliente depois, então ficava... É um projeto começado do zero, né? Então, Isso. No começo você não tem clientes, né? E aí, eu acho que na vida do empreendedor, sempre tem uma hora em que tem um dilema, e ele tem que tomar uma grande decisão. Muito bom. E aí, eu
ali para junho, eu falei assim, não, vou sair da PE, saí da PE, parei de ganhar, não ganhava mais fixo, e a empresa ainda não me gerava dinheiro, então Receita. fiquei muito, receita, exato, pro meu bolso, Mas tu tinha feito um pezinho de meia aí, você guardou um valor. guardei um bom Então, valor, então eu saí preparado, isso. mas, enfim, não fiquei um bom tempo aí sem receber nada, nem de empresa nenhuma, mas pelo menos isso conseguiu me deixar focado para eu trabalhar pelo menos 8 horas por dia, com um carro de som, e aí peguei, engatei no comercial e tá dando certo. Tá Muito realmente bom. dando É muito que era certo. eu e tu, jornada dupla, né? É, Era tu com a PE Outdoor, eu ainda tô na Nordeste Outdoor, e daí mais o carro de som, a nossa demanda aumentando, a gente precisava dar foco, ênfase, fazer venda, de fato fazer dinheiro, né, isso. com o nosso projeto. E aí tu decidiu abrir mão ali e foi a melhor escolha que tu fez. Foi mesmo. Certamente vocês viveram dilemas, né? E vão viver proporcionais ao tamanho do crescimento. Eu acho que essa que é a grande mensagem. É. E acho que a vida, a jornada de empreendedor e de empresário, ela é seguida de constantes dilemas e grandes decisões precisam ser tomadas, né? Pessoal, tem algum mentor aí que ajudou vocês? Tem alguém que vocês tenham como inspiração que vocês possam comentar? Eu tenho, gostaria de falar, é o meu pai, né? Como é que é o nome do teu pai? André, Boa. senhor André Shore. Até hoje mesmo eu estava conversando com ele sobre a minha empresa, sobre um dilema que eu estava tendo, e eu precisava de uma opinião, né, de alguém que sabe como é que isso funciona. Ele me auxiliou, fez lá uns cálculos comigo. Então, o auxílio e a mentoria dele é diária, tanto em casa quanto no ambiente corporativo. Então, ele é o meu mentor. Perfeito, Caio. Eu diria que o principal, assim, ele é o meu mentor desde que eu nasci, que é, no caso, você, né, meu pai. E aí, enfim, desde pequenininho, tu é meu mentor, então, sobre em qualquer âmbito, qualquer aspecto da minha vida, um pouco eu vou me inspirar em ti, foi o jeito que tu me criou, né? Mas no profissional também, muito, muito, é um exemplo. Até todo mundo, eu acho que em volta, o próprio André, ah, o Diogo, eu lembro uma vez que uma semana, assim, que eu tava vendendo quase nada na PE, isso, ano passado, assim, aí a minha gestora, né, da PE, que é minha mãe, Como é que é o ela, nome dela? a Elis, A né, Elis. inclusive assista um episódio da Elis, né, ah, e aí eu lembro que ela falou assim, ó, tu vai ficar uma semana trabalhando lá no escritório com o Diogo, do lado do Diogo, o Diogo vai te ensinar a vender. O Diogo falou assim, tu vai sair com quantas vendas dessa semana? Aí eu falei assim, não sei, eu tava querendo falar zero, né, pra não botar pressão. Falei 3. Realmente eu fechei 3 vendas, cara. Eu não fechava nada, né, imagina. Fechei 3 vendas com o Diogo do meu lado e, enfim, até o Diogo, que, enfim, é um contato, pouco contato que eu tenho com ele, ele é um mentor pra mim, muita gente pode ser considerado um mentor pra mim. Isso, e não tem empresário, não tem jornada profissional se a gente não tiver alguém para se inspirar ou para estar perguntando o tempo inteiro. Acho que essa é a grande dica. Pessoal, eu tenho que agradecer bastante o tempo de vocês, a presença de vocês, né? A gente está no grupo, está trabalhando normalmente próximo também, e eu fico muito feliz que a jornada está sendo muito boa. Nós também, acho que como grupo, a gente gosta dessa pegada de juventude, de energia, que é o que vocês estão trazendo para o grupo, e a energia que vocês estão deixando no negócio, ela é proporcional ao resultado que vocês estão conseguindo. Então, muita energia, muito resultado. Eu acho que essa que é a grande mensagem. Então, agradecer mais uma vez. Pessoal, a gente está com mais esse episódio aí, o 4º episódio do Intellicast. Sigam as redes sociais, o canal do YouTube. Estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Querem deixar uma palavra? Nós que agradecemos o convite de poder participar, e a oportunidade também de estar dentro do grupo, né, que é um grupo que cresce todo dia, todo ano, de uma forma sensacional, e nós somos muito gratos de fazer parte disso aqui tudo. Perfeito. Ele falou tudo. Muito bom. Obrigado então. Valeu, pessoal.